Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 5 da playlist de aulas do 8º ano. E hoje nós vamos conhecer aí o conjunto dos números irracionais. Vem comigo! Nas aulas anteriores nós já estudamos aí 3 conjuntos numéricos. Falamos do conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Demos um foco maior para o conjunto dos números racionais, até porque os outros dois estão contidos nele, né? Os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, tá? Bom, então o conjunto dos números racionais a gente representa pela letra Q. E nós vimos, né, nas aulas anteriores, aliás, vou deixar aqui o link para quem não assistiu, para que possa assistir, né? O conjunto dos números racionais ele é definido como conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, todo número que eu puder escrever na forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, ele vai ser chamado de número racional. Por exemplo, o número 2. O número 2 pode ser escrito em forma de fração? Pode, 10 quintos. Se eu pegar o 10 e dividir pelo 5, dá 2, né? Essa é só uma das frações que representam o número 2. Um outro exemplo seria 6 terços, 8 quartos, tá? O número menos 6. O número menos 6, ele pode ser escrito em forma de fração? Pode sim, como menos 18 terços, tá? Menos 18 terços é só uma fração que representa o menos 6. Poderia ser menos 12 meios, ok? Menos 30 quintos. Todas essas frações representam o menos 6. Aí nós vimos também o 4,52. O 4,52, ele é um decimal finito. E ele pode ser escrito na forma de fração como 452 centésimos, tá? O número 0,90 reticências. Que número é esse, gente? Esse aqui é uma dízima periódica, tá? Ele é um número decimal infinito que nós chamamos de dízima periódica. Vou deixar o link aqui também da aula sobre dízima periódica, tá? E essa dízima periódica ela pode ser escrita em forma de fração. Toda dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. No caso aqui, 90, 99 avos. Essa aqui não é a fração geratriz, porque eu poderia simplificar ela ainda, né? E aí ficaria 30, 33 avos. Que daria para simplificar mais uma vez, ia ficar 10 onzeavos, tá? Bom, então 10 onzeavos seria a nossa fração geratriz aqui dessa dízima periódica, 10 onzeavos. Repare que se a gente dividir o 10 pelo 11, nós vamos encontrar 0,90. Também vou deixar a aula aqui, ó, para você ver como obter a fração geratriz de uma dízima periódica. Bom, então esse aqui é o conjunto dos números racionais, né? Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Mas, professor, a gente vai estudar os irracionais hoje. Como é que eu vou falar dos irracionais? Bom, o conjunto dos irracionais seria o oposto, o contrário dos racionais. Os irracionais são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. Olha só, essa letrinha I, né, que está aí no início da palavra, esse prefixo I, ele indica uma negação, tá? Por exemplo, mortal, imortal, tá? Sensato, insensato. Então esse prefixo I, ele indica uma negação da palavra, o contrário da palavra. Então quando a gente tem o conjunto dos números racionais, são os números que podem ser escritos na forma de fração. O conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números que não podem ser escritos na forma de fração. E aí a gente tem aqui vários exemplos. Olha só, raiz quadrada de 2. Se eu colocar na calculadora aí raiz quadrada de 2, eu vou encontrar um número decimal infinito, tá? Olha aqui, ó. 1,4142,135 reticências. Isso significa que ele é um número decimal infinito. A diferença é que ele não tem um período de repetição. Por isso que ele não pode ser chamado de dízima periódica. A dízima periódica ela tem um período de repetição, né? 90. Aqui a gente não tem repetição de números, né? Não tem um padrão, um período de repetição. Aqui vai ser no aleatório, 41, 42, 135. E aí a gente vai ter mais uma infinidade de casas decimais que a gente não sabe quais são os algarismos. A raiz quadrada de 3 é a mesma coisa. Se a gente digitar aqui na calculadora raiz quadrada de 3, nós vamos encontrar um número decimal infinito e que não apresenta períodos de repetição. Olha só,
1,73205008 não tem uma repetição, um período que fica repetindo igual a dízima periódica tem, né? 90, 90, 90. Aqui a gente tem o número π. O número π nós estudamos também no 7º ano, tá? Tá lá na playlist do 7º ano. Vou deixar o link aqui para quem não viu ainda poder assistir a aula sobre o número π. O número π é uma constante matemática e o seu valor é 3,14159265 e tem mais uma infinidade de casas decimais. Repare que o número π ele é um número decimal infinito que não apresenta períodos de repetição. Então ele é um número irracional. Olha só quantos números irracionais a gente tem, né? Aqui tem mais exemplos, ó. 0,125, 225, 222, 522, 22 reticências. É um número decimal infinito, não apresenta período de repetição, então é um número irracional. Aqui a gente tem o 3,10, 11, 12, 13, 14, 15. Apesar da gente ter um padrão aqui, né, a gente perceber que está aumentando de 1 em 1, né, seria 16, 17, 18, ele também é considerado um número irracional, porque é um número decimal infinito e não tem padrão, não tem período de repetição, né? Existe assim, um padrão, mas a gente não sabe, né, se vai continuar esse padrão. E aqui a gente tem um número diferente. Esse aqui, ó, ele é o número φ, tá? Φ. Eu posso escrever assim, ó, φ, PHI, né, φ, ou posso escrever como φ mesmo, tá? FI. Tá? Então esse aqui é o número φ, também conhecido como número de ouro, tá? Ele está relacionado aí a padrões de beleza. Vou colocar um videozinho daqui a pouco só para falar sobre o número φ. O número φ, então, ele é um número, é uma constante matemática também, assim como o π é uma constante matemática, o φ também é. E ele vale aproximadamente em 1,61, 80, 33, 98, 87. Repare que é um número decimal infinito que não apresenta períodos de repetição. Por isso ele é um número irracional. Beleza? Então existem aí os números racionais e existem os números irracionais. São dois blocos distintos, tá? Vamos ver isso com uma imagem, com uma ilustração. Vamos desenhar o diagrama desses conjuntos aí para a gente perceber a diferença entre eles. Vamos lá. Eu coloquei aqui na lousa, ó, vários números, tá? Para a gente identificar dentro do diagrama. Lembra que nós já tínhamos essa parte do diagrama, né? Os naturais, eles ficam dentro dos inteiros, que ficam dentro dos racionais, tá? Então até aqui a gente tem o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Aqui é como se fosse uma parede, um muro, para separar o conjunto dos racionais do conjunto dos irracionais, tá? Então esses dois conjuntos são dois conjuntos distintos, tá? Eles estão separados. De um lado tem os números irracionais, do outro lado tem os números racionais. Foi o que nós vimos na definição, né? Os racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração e os irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Aí vamos procurar esses números aqui e encaixar eles nos seus devidos lugares. Vamos lá, ó. O 7. O número 7, ele é um número natural, tá? Número natural são números inteiros e positivos. Então o 7 ele fica aqui dentro dos naturais, tá? Se ele é um número natural, consequentemente ele é inteiro, tá? E também é racional, tá? Lembra que os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. Todo número que é natural também é inteiro e também é racional. Tá? Então o 7 ele fica aqui no natural. Menos 20 quintos, olha só, menos 20 quintos, nós vamos dividir o 20 pelo 5 e o resultado aqui vai dar menos 4, tá? Se a gente fizer a divisão do 20 pelo 5 dá 4, como é negativo fica menos 4. O menos 4 ele não é um número natural, porque os números naturais são inteiros, mas são positivos, tá? Então o menos 4 ele fica aqui no conjunto dos números inteiros, tá? Ele é um número inteiro, consequentemente ele é um número racional, beleza? A raiz quadrada de 3. Nós vimos aí que a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então eu vou colocar a raiz quadrada de 3 do lado de cá do nosso muro, né? Raiz quadrada de 3 fica aqui no conjunto dos irracionais. Raiz quadrada de 10. Eu não sei, professor, qual é a raiz quadrada de 10. Vamos usar a calculadora. Raiz quadrada de 10 deu 3,16, 22, 77, 66, tá? Repare que dá um número decimal infinito. Aqui a calculadora para no 6 por questão do tamanho do visor, tá?
Mas raiz quadrada de 10 é um número decimal infinito e não tem período de repetição. Se não tem período de repetição, a gente encaixa nos racionais ou nos irracionais? Nos irracionais. Então, a raiz quadrada de 10 é um número irracional. Ah, professor, então todas as raízes são irracionais? Não é bem assim, tá? Existem algumas raízes, né, raiz quadrada ou até mesmo outro tipo de raiz, que são exatas. É o caso da raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3, tá? Raiz quadrada de 9 vale 3. Então, se a raiz quadrada de 9 é 3, 3 é um número natural. Então, eu posso colocar que a raiz quadrada de 9 é um número natural, porque o valor dela é 3. E se é natural, é inteiro e é racional. Vamos lá, menos 8 terços. Menos 8 terços é um número que está na forma de fração. Se é um número que está na forma de fração, ele é racional, tá? Já dá para saber que ele é racional. Só preciso fazer a divisão do 8 pelo 3 para saber onde ele se encaixa melhor. Então, 8 dividido por 3, ó, dá uma dízima periódica, dá 2,66666. Ele finaliza com 7 porque ele faz um arredondamento, mas é uma dízima periódica com período 6. Então, a gente tem que menos 8 terços se encaixa aqui nos racionais, tá? Ele é um número racional, porque a forma decimal dele é a forma de uma dízima periódica, tá? Menos 8 terços está aqui. Esses dois aqui, ó, faltam dois. 0,1375, 1375, 1375. É uma dízima periódica também, né? Se é uma dízima periódica, se encaixa nos números racionais. 1375, 1375 e assim por diante, né? E esse outro número que está aqui, ó, 2,15789170169, ele é um número decimal infinito, mas não tem período de repetição. Não é uma dízima periódica. Então a gente encaixa esse número aqui, nos irracionais, né? Quando tem um número decimal infinito, sem período de repetição, a gente fala que é um número irracional. Bom, além desses que eu coloquei em verde aqui, né, dos irracionais, lembra que a gente viu duas constantes, né, o π e o φ, tá? Essas duas constantes matemáticas também são números irracionais, porque representam números decimais infinitos e sem repetição. Então, os irracionais ficaram aqui no verdinho, os racionais ficaram aqui de laranja, tá? Agora eu vou falar exclusivamente, né, especificamente dessas duas constantes matemáticas. Vou colocar aí para você assistir um videozinho falando a respeito do número φ, né? Mais por curiosidade, para conhecer um pouco mais sobre esse número. E depois a gente vai trabalhar um pouco com o número π, beleza? Então assista o vídeo aí, presta bastante atenção. Há anos, pesquisadores estudam padrões da natureza. Muitos desses padrões serviram de inspiração para vários artistas em diferentes épocas e influenciaram tendências arquitetônicas. Um deles está ligado à razão áurea e ao número de ouro. Além de usar a razão áurea na arquitetura, os gregos a aplicavam em esculturas do corpo humano. Nessa escultura, criada por Policleto por volta do século V a.C., podemos notar a presença do número de ouro ao comparar algumas de suas partes. Por exemplo, se dividirmos a altura da escultura pela distância do pé direito ao umbigo, obteremos aproximadamente o número de ouro. Também podemos perceber o número de ouro na sequência de Fibonacci. Em seu livro, Fibonacci apresentou um problema sobre a procriação de coelhos. Nesse problema, inicialmente havia um único casal de coelhos. Todo casal gerava todo mês um novo casal de filhotes, que começava a se reproduzir a partir do segundo mês de vida. Ao escrever o total de casais de coelhos mês a mês, Fibonacci encontrou a seguinte sequência: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Nessa sequência, cada número a partir do terceiro é igual à soma dos dois anteriores. E dividindo-se um número pelo anterior, o quociente vai se aproximando sucessivamente do número de ouro. Veja agora como você pode construir um retângulo áureo, ou seja, um retângulo cuja razão entre o comprimento e a largura seja o número de ouro. Primeiro, construa um quadrado ABCD.
Em seguida, determine os pontos médios E e F dos lados AB e CD. Desenhe o prolongamento do lado CD. Depois, com a ponta seca do compasso em F e a abertura FB, trace um arco até encontrar o prolongamento do lado CD, em um ponto M. Agora desenhe o prolongamento do lado AB e com a ponta seca do compasso em e abertura EC, trace um arco até encontrar o prolongamento do lado AB em um ponto N. Pode-se demonstrar que o retângulo com vértices nos pontos A, N, M e D é um retângulo áureo. E aí, gostaram do videozinho? Da hora, né? O número φ para mim sempre me chamou a atenção, ele tem uma coisa assim meio mística, tanto é que o título da minha dissertação de mestrado é essa, ó, o número de ouro e a sequência de Fibonacci. Então eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado, toda ela em cima do número φ, de tanto que ele me chama a atenção. Bom, eu vou colocar na sua tela agora uma imagem com 3 circunferências e também a medida do diâmetro dessas circunferências. Tá? Presta atenção na imagem que vai aparecer aí. Depois, embaixo das circunferências, tem uma linha esticada que seria o comprimento da circunferência, como se a gente tivesse cortado a linha da circunferência ali, esticado ela e medido. Tá? Então eu quero que você analise, observe com atenção a imagem, para que depois a gente venha fazer algumas continhas aqui. Vai lá. Bom, esses 3 cálculos que eu coloquei na lousa aqui, eles indicam 3 quocientes, né? Todas elas, em todos eles, aliás, eu estou pegando o comprimento da circunferência e estou dividindo pelo diâmetro, tá? Então, em todos eles, nós vamos fazer o seguinte cálculo, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, beleza? Então, em todos eles, a gente vai fazer esse cálculo aqui, essa continha aqui, ó. Vou fazer com a calculadora, tá? Por questão de tempo. Então, 3,15 dividido por 1, bom, essa aqui não precisa fazer, vai dar 3,15, certo? Aqui, ó, o comprimento da circunferência 2 é maior, é uma circunferência maior, o diâmetro também é maior. Quando a gente pega o comprimento da circunferência 2, 6,27, e divide por 2, o resultado que a gente encontra é 3,135. 3,135, tá? 3,13 aproximadamente. A circunferência 3 ela é maior ainda, tá? E, consequentemente, ela tem um diâmetro maior também. Então, se a gente pegar o comprimento da circunferência 3, 9,425, e dividir pelo diâmetro da circunferência 3, o resultado que a gente encontra, ó, 9,425 dividido por 3 é igual a 3,1416, tá? 3,1416 e aí fica repetindo que é uma dízima periódica, tá? Então o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, nós já, na aula sobre o número π, nós já falamos sobre isso, tá? Já deixei o link aí no início dessa aula para que você possa assistir sobre o número π, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, sempre que a gente pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo seu diâmetro, a gente está encontrando o valor de quem? A gente está ficando cada vez mais próximo do valor de π. Então, 3,15, 3,135, 3,14, tá? Então, 3,15, 3,13, 3,14. A gente sabe que o π é aproximadamente 3,14, tá? Então, independente da circunferência que eu tiver, pode ser a circunferência da roda de um avião, pode ser a circunferência da tampa de uma panela, tá? Se eu pegar o comprimento da circunferência da roda de um avião, dividir pelo diâmetro da roda do avião, eu vou chegar próximo do valor de π. Se eu pegar o comprimento da circunferência da tampa de uma panela, dividir pelo diâmetro da tampa da panela, eu vou chegar no valor próximo de π. Então, sempre que a gente pega o comprimento de uma circunferência e divide pelo seu diâmetro, nós encontramos o valor de π. Tá? Essa é a constante em matemática π. Ela é representada por esse quociente, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Bom, nós já encontramos também uma fórmula para calcular, então, o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência, sem ter que medir. A gente pode fazer o cálculo. Tem uma aula também aí na playlist do 7º ano, falando sobre o comprimento da circunferência. Bom, vamos representar o comprimento da circunferência pela letra C. O diâmetro, a gente sabe que é 2 vezes o raio. Estão lembrados que o diâmetro é 2 vezes o raio? E aqui a gente tem o π.
Podemos colocar o 1 embaixo do π, aqui multiplicar cruzado, c vezes 1 dá c, 2π, 2r vezes π, dá 2r vezes π, né? Lembrando que aqui no meio do 2 e do r tem o vezes, então é 2 vezes o r vezes o π. Consequentemente, a gente tem aí, né, colocando os números no começo, que o π é um número, né? Fica 2π depois da nossa letra r, r que é o raio da circunferência. Então aqui a gente tem uma fórmula, né? Nós deduzimos aí desde o ano passado uma fórmula para calcular o comprimento de qualquer circunferência. O comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. 2πr, né? É a fórmula dos dois franceses. 2πr. Beleza? Então essa foi a nossa aula teórica, nossa parte teórica. Hoje nós conhecemos o conjunto dos números irracionais. Daqui para frente, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar meu roteiro aqui da aula. Daqui para frente nós vamos trabalhar apenas com exercícios. Serão 3 exercícios que eu quero trabalhar. Eu vou colocar o exercício na sua tela. Vamos combinar assim, você pausa o vídeo, lê o exercício, tenta resolver, depois dá play para verificar se você acertou, se você errou. Beleza? Vamos combinar assim? Aproveite e faça um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 8º ano. Ah, mas como que eu posso te ajudar, professor? É simples, tá? Basta você deixar o seu like, deixar um comentário, que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai divulgar para mais pessoas, tá? Essa aula aqui do professor. Então, é isso. Vamos para as questões. Primeira questão aí na sua tela. Primeira questão pede para associar cada número ao seu conjunto numérico, ao conjunto numérico que ele pertence, tá? Então a gente tem aqui 4 conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais e irracionais. E aqui a gente tem 4 números, a gente tem que associar. Já vou falar desde já, tá? Tem número aqui que vai associar a mais de um conjunto. Porque lembra que os naturais estão dentro dos inteiros, estão dentro dos racionais. Então vamos lá. Aqui a gente tem o 1520. 1520 ele é um número natural, tá? Ele é inteiro, é positivo, então ele é um número natural. Beleza? Todo número que é natural também é inteiro e também é racional. Tá? Então se eu tenho um número que é natural, consequentemente ele é inteiro e racional, porque os naturais estão contidos nos inteiros, estão contidos nos racionais. Ok? Agora vamos pegar o segundo número. É o número que está na forma de fração. Todo número que está na forma de fração é um número racional. Lembra? Estão lembrados na definição? Mas, mais que isso, né? 324 162 avos, se a gente efetuar a divisão aqui do 324 pelo 162, essa divisão vai dar um número exato, vai dar 2, tá? E não vai sobrar nada. Tá? Então, 324 162 avos é a mesma coisa que 2. Então, olha só. Essa fração, né, esse número, 324 162 avos, ele é um número natural, porque ele representa o número 2. Se ele é natural, consequentemente ele é inteiro e também é racional. Tá? Então, o segundo número também pertence aos 3 conjuntos. Tá? Ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. Agora, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, nós vimos que é um número decimal infinito e que não tem período de repetição. Então, olha só, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, infinito, sem período de repetição. Então, essa é a definição dos números irracionais, né? Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional, tá? Agora a gente tem a fração menos 4 meios. Bom, se eu tenho aqui um número que pode ser escrito em forma de fração, consequentemente ele é racional, tá? Mas, mais que isso, né? A raiz quadrada, a fração menos 4 meios, ela representa o número menos 2. Então é um número inteiro negativo. Se é um número inteiro, então é aqui, ó, conjunto Z, né? É um número inteiro negativo. Então, opa, puxei do lugar errado. Eu tô com a raiz quadrada de 2 na cabeça, viu? Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. Então, menos 4 meios representa o número menos 2. O número menos 2 é um número inteiro. Se ele é um número inteiro, consequentemente, ele é um número racional. Tá bom? Então, vamos lá. Resumindo, voltando ao exercício. A gente teve 2 números naturais, que é o 1520 e a fração 324 162 avos. 2 números naturais. Tivemos 3 números inteiros, que é o 1520, a fração 324 162 avos e também a fração menos 4 meios. 3 números inteiros aqui.
E tivemos 3 números racionais também, tá? Que são o 1, o 2 e o 4. Beleza? 3 números racionais. Menos 4 meios, o 324, 162 avos e o 1520. Como irracional, a gente só teve um representante aqui, que foi a raiz quadrada de 2, que é um número decimal infinito, sem período de repetição. É um número que não pode ser escrito em forma de fração. Certo? Então essa foi a nossa primeira questão. Vamos trabalhar mais 2 probleminhas agora, relacionados com o número π e o comprimento da circunferência. A Miriam está fazendo uma toalha circular, cujo contorno quer enfeitar com uma renda. De quantos metros de renda ela precisa, sabendo que o diâmetro da toalha é 1,5 metros. Então, olha só, se o diâmetro da toalha é 1,5 metros, então a gente pode dizer que o raio da toalha é a metade de 1,5, né? Seria a metade aí, seria dividir 1,5 por 2, que dá 0,75 metros. Então esse é o raio da nossa toalha. Toalha do que mesmo? Toalha, né? Só uma toalha. Então é uma toalha que tem a forma circular. E onde que ela vai colocar a renda dessa toalha? Ela vai colocar em todo o contorno, né? Então a gente precisa saber o comprimento desse contorno. Em outras palavras, a gente tem que saber o comprimento da circunferência. Então para calcular o comprimento de uma circunferência, eu utilizo essa formulinha aqui, ó. Comprimento da circunferência é igual a 2πr. 2 vezes o valor do π vezes o raio. Vamos utilizar o π aí aproximadamente igual a 3,14, que é o mais comum da gente utilizar, tá? É um arredondamento que a gente faz. Então o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 0,75, tá? E aí 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 0,75 dá 4,71. Então, o comprimento, né, da renda que ela vai fazer no contorno dessa toalha vai ser de 4,71 metros. Beleza? Então tá aí o nosso probleminha aí falando sobre o π, relembrando, né, conteúdo aí do 7º ano, comprimento da circunferência. Vamos para a nossa terceira questão e última. Bom, para mostrar aos turistas o que há em torno de um lago em formato circular, um barco vai contorná-lo. Sabendo que a medida do raio do lago é 320 metros, quantos metros o barco vai percorrer? Então a gente tem um barco aí circular, onde o raio é 320 metros, tá? Conseguem imaginar a situação? Um lago que tem a forma de um círculo e o raio aqui é de 320 metros. O que o barco vai fazer? O barquinho ele vai por dentro, né, do lago, não por fora do lago. Ele vai contornar aí, né, toda a borda, né, todo o contorno desse lago circular. Então ele vai percorrer a circunferência do lago, beleza? E aí ele quer saber quantos metros o barco vai percorrer. Então ele vai percorrer, se ele vai percorrer toda a circunferência, basta a gente calcular o comprimento da circunferência desse lago, tá? Então o comprimento de qualquer circunferência é calculado por essa formulinha. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, 2πr. Substituindo aí o π por 3,14, que é uma aproximação que a gente usa para um valor de π, né? O π é uma constante, então geralmente a gente aproxima o π para 3,14 vezes o raio, que é 320, tá? Agora é só multiplicar tudo. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 320 dá um total aí de 2009,6, tá? 2009,6 metros. 2009,6 metros, tá? Essa é a distância que o barco vai percorrer se ele andar aí por todo o contorno do lago, que tem a forma de um círculo. Tudo bem? Tudo certo aí, gente? Então essa foi a nossa aula de número 5 da playlist de aulas do 8º ano. Vou ficando por aqui. Falta a gente falar só de mais um conjunto numérico, que vai ser a nossa próxima aula. Vamos falar a respeito dos números reais, tá? Números reais, não perca essa aula, muito importante. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.